Bom dia a você, a família, a comunidade da graça, que se reúne aí nos lares, nas casas, no trabalho. Tem gente neste momento assistindo o nosso culto no trabalho, no ônibus, no metrô. E que a boa mão do Senhor que está aqui, neste lugar, também seja sobre você e sobre a sua casa. Amém? Sentem-se todos. Eu queria sim, o pessoal que está trabalhando, agora dá um stop, fica só uns dois ali no máximo olhando, e o restante, eu queria, se hoje, como diz o texto de Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nós precisamos da palavra de Deus, certo, irmão Toninho? Nós precisamos da palavra de Deus fincada no nosso coração, cravada no nosso coração. Ouça aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina, guarde isto, eu já comecei a pregar. A palavra de Deus nos ensina a como cuidar bem da nossa casa. Como o homem precisa tratar a sua esposa e a esposa tratar o seu marido. Como o pai trata os seus filhos e como o filho se relaciona com o seu pai. A palavra de Deus nos ensina a como crescermos profissionalmente, como atuarmos com o nosso patrão, como atuarmos com o nosso funcionário, como atuarmos com os nossos clientes. A palavra de Deus nos ensina como cuidar do nosso corpo. A palavra de Deus nos dá orientações de todas as áreas de um homem aqui na terra. Todavia, contudo, entretanto, preste muita atenção. Esta não é a função, Alexandre, principal das Escrituras. Eu vejo muitos, e eu já falei muito a respeito disso, de como a palavra de Deus nos orienta no mundo acadêmico, cuidar do espírito, alma e corpo, e focando a questão do corpo, como que nós vamos, várias orientações, mas eu preciso que você guarde isso no seu coração, que tudo isso aponta para uma coisa só. É para que nós, Rafa, conheçamos a Deus. Eu sei que muita gente, Margarete, é atraído de como alcançar, de como organizar, de como pôr em ordem, maravilha. Mas uma coisa nós precisamos ter muito claro diante de nós, que a finalidade principal das Escrituras não é ensinar você a colocar em ordem a sua empresa e nem a sua casa. A finalidade principal das Escrituras não é ajudar você a receber uma promoção no seu trabalho. A finalidade principal das Escrituras não é fazer de você um melhor pai, um melhor marido, um melhor patrão e um melhor funcionário. A principal função da palavra de Deus é para que o povo de Deus conheça o seu Deus. É assim que nós precisamos ouvir todas essas coisas. E tudo isso é bom e faz sentido para nós, mas em que, como meu filho pregou, nós éramos meninos, falávamos como meninos, mas agora a gente precisa crescer. Nós precisamos amadurecer no nosso nível de relacionamento, Karina, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, na sua essência, na sua base, na sua origem, ela tem a finalidade de que eu e você conheçamos a Deus. A Bíblia diz, através do profeta Oséias, que o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. O boi conhece o seu dono, a jumenta o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Como eu e você precisamos conhecer a Deus na sua plenitude, e essa era a oração de Paulo. Eu rogo para que vocês cheguem à plenitude do conhecimento de Deus. Não era a plenitude de uma vida profissional totalmente resolvida, de um lar totalmente ajustado, não, irmãos. A oração de Paulo, Andréia, eu rogo, eu oro
para que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Enquanto você abre a Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 13, nós vamos agora para a terceira parte do livro de Romanos. Agora Paulo, depois que já tratou de tantas coisas, e nós estamos procurando, já desde janeiro do ano passado, extrairmos as riquezas do livro de Romanos, embora eles venham colocar aqui, mas eu quero desafiar você a abrir no seu celular, ou abrir a sua Bíblia de papel, aquilo que é o que anda com você. Na realidade aqui, é só para quem está sem celular, para quem tem celular, mas não tem uma Bíblia no seu celular, ou para quem não trouxe a sua Bíblia no papel. Mas você precisa acompanhar por aquilo que é o seu pão nosso de cada dia, aquilo que vai com você na sua casa, no seu trabalho, porque é lá que a coisa pega. Aqui nenhum demônio vai aprontar aqui entre nós. Aqui não vai ter festa de demônio. Mas aonde os demônios estão aguardando você e eu? É lá no trabalho, é lá no ônibus, é lá na rua, é com o vizinho, é na reunião do condomínio, em tudo quanto é lugar. Então, mas nós precisamos, por isso que eu insisto, abra a sua Bíblia, ou no papel ou no celular. Insisto, aqui é somente para quem não tem Bíblia no celular e nem trouxe no papel. Eu e você precisamos fixar os nossos olhos na poderosa palavra de Deus. Amém? Eu vou ler primeiro, onde nós paramos lá, que hoje nós vamos tratar um pouquinho. Você vai perceber em Romanos 13, a partir do verso 11, que Paulo ele vai agora, depois de ter tratado tantos assuntos importantes, agora ele parte do princípio, estou lidando com gente madura, agora chegou o momento de eu avançar. E ele vai apontar e vai tratar um pouco a respeito de escatologia. Pastor, o que é escatologia? Escatologia, ela é a junção de duas palavras, escatos, último, logia, estudo. Se logia você vê na patologia, você vê na arqueologia, você vê na odontologia, estudo. E neste caso, últimas coisas, por isso escatos, que é o estudo das últimas coisas, o estudo do fim. Eu e você precisamos saber como é que vai terminar a nossa história. Tem um monte de coisa que a gente não está entendendo. Por que que acontece, André? Ou por que não acontece? O que está pegando? Até onde vai isso? Por isso o estudo de escatologia ele é importante para toda a igreja, que nós precisamos saber como é que vai terminar o filme da nossa vida. E por isso a importância. E agora Paulo, agora ele vai para um outro nível de relacionamento. E você vai perceber aí que ele vai começar a cutucar algumas coisas escatológicas entre nós, entre aquele povo de Roma. Beleza? Diga assim, eu preciso saber o que vai acontecer no fim da minha vida, aqui na terra, e também o que vai acontecer depois da terra. Tá certo, irmão? Dá uma olhada para quem está do seu lado esquerdo ou direito. Não fale, só pense. É bonitinho? É bonitinha? Pastor, tá feio o negócio aqui. Embora você não ache ele bonito, nem ela bonita, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a maioria se sente bonito. Tá bom? Né? Como diria o Xande, quem ama o feio, bonito lhe parece. Tá bom? Aquele que para muitos hoje aqui é o seu grande amigo, algo chamado espelho, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você já foi em academia? Os caras não saem do espelho. Academia que é academia, tem espelho para tudo quanto é lado. É verdade ou não é? E o que ocorre com todo mundo lá no espelho, de frente do espelho? E tá lá de tudo quanto é jeito, porque o cara se sente o bonitão, a bonitona. O cara sai do espelho dizendo, esse cara sou eu. Mas ouça aqui aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Um dia,
seus ossos vão derreter, vão se quebrar. Não adianta lutar. Você pode investir em Mary Kay, você pode investir em Boticário, você pode investir em levanta aqui, puxa ali, e põe e tira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: um dia sua beleza vai passar, você vai ficar ugly, feio, feia. Diga para o seu irmão aí, ó, já começou. Tem jeito, irmão, né, seu Júlio? Não tem jeito. Pode lutar com pé de galinha, irmã. Vai vir um galinheiro no você a qualquer momento. Não tem jeito. Cabelo vai cair, só peruca vai resolver. O dente vai cair, a pereba vai aparecer. Esse é, viu, irmão, o final de todos os homens. Mas olha que coisa poderosa. Por isso que eu e você precisamos. O cristianismo para nós é algo poderoso e maravilhoso, porque nós não vivemos, Marcos, correndo atrás daquilo que fica. Nós corremos atrás daquilo que permanece para sempre. Tem um monte de gente, irmãos, acumulando. A sua casa pode valer milhões e milhões e milhões, ela não será enterrada com você. E ainda que enterre, mas não vai servir para nada, porque tem uns loucos aí que já enterraram o carro, e tem outro. Mas ó, enterrar você, quero fazer um pedido antes de eu morrer: eu quero ser enterrado embaixo da minha cama. Está, deixa você morrer, você vai ver o que vão fazer com você. Mas ó, você pode sonhar com um monte de coisa, mas algo é indiscutível: eu e você vamos apodrecer, nós vamos ficar feios, vai cair tudo. Tudo é tudo, viu, irmão? Ó, vai cair agora. Por que eu estou tocando nisso? Irmãos, isso é algo tão importante, porque algumas pessoas estão se matando para comprar, para levantar, para treinar. Nada contra você ter uma casinha melhor, você poder cuidar melhor do seu corpo, mas eu quero chamar a sua inteligência, que você olhe para aquilo que a Bíblia chama de escatologia. Você precisa estudar e saber o que vai acontecer no final do mundo, o que vai acontecer quando tudo passar. Isto para nós, irmãos, quando a gente perde isso, que de vista, nós nos tornamos frágeis, débeis e loucos, porque a gente começa a viver em função de algo que passa. Por isso que a Bíblia fala que a vida aqui é vaidade. O que é vaidade? É aquilo que passa. Você está entendendo que Deus está chamando a minha e a sua atenção? Cuidado em ficar só correndo atrás de coisa que vai passar. Seu dinheiro não vai conseguir segurar tudo. Por mais fama, reputação, seu dinheiro, sua saúde, por mais que você coma só vegetal, por mais que você não coloque nada de açúcar na sua comida, você vai apodrecer e morrer. A gente precisa ter consciência disso, João Paulo, senão nós estamos vivendo que nem louco aqui na terra. Jesus não veio a este mundo, por isso a grande parousia. Ele virá e manifestará a presença dele. Aquilo que o pecado tentou destruir, olha que coisa poderosa, irmãos. Até a carne, um dia, não é hoje, eu não vou tratar a respeito disso, talvez, se der tempo. Até a nossa carne, um dia, será glorificada, porque tudo que o diabo destruiu, Deus vai reconstruir e melhor.
Hoje nós vivemos uma grande crise entre o já e o ainda. Uma grande crise, há uma polêmica, há uma discussão, sei lá como você queira chamar. Porque eu e você já somos eternos, amém? Já somos eternos, mas como nós somos eternos e nós estamos ficando só o pó da rabiola todo dia. Nós já somos eternos, mas ainda não recebemos o corpo glorificado. Vai chegar, creia que ele vai chegar. Nós já fomos libertos do pecado, mas de vez em quando no meio do caminho a gente dá umas pisadas na bola. Mas Jesus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, através do apóstolo João, para nos purificar de toda a nossa transgressão, amém? Então Ele providenciou, mas um dia não haverá um cisco de pecado e de chance de pecarmos novamente. Nós já somos, a crise entre o já e o ainda, nós já somos cidadão dos céus. Mas pastor, eu pego um ônibus, eu pego o metrô, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia, novamente, esse polo entre o já, você já é um cidadão dos céus, mas ainda habita aqui na terra. Então eu e você temos esse amontoado de coisas que são tratados nestes quatro versículos. Por isso que eu falo da grande diferença entre ler e o comer as Escrituras. As Escrituras, eu quero chamar a sua atenção, pelo menos todo cristão precisa, pelo menos uma vez na vida, no mínimo, irmãos, no mínimo, pegar de Gênesis a Apocalipse. Não estou entendendo, esquece, não entra, não bate na tecla se estou entendendo ou não, mas vai de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós estamos bem-vindo ao século 21, nós temos o YouTube, você consegue colocar lá e vai ouvindo, mas ouça, se não consegue ler, pelo menos ouça as Escrituras pelo menos uma vez, de Gênesis a Apocalipse. Depois disso, aí agora chegou o momento de comer, aí agora eu me detenho, que é o que a gente faz aqui todo domingo. Aqui eu não venho ler as Escrituras para você, aqui nós estamos, irmãos, comendo uma gororoba maravilhosa, certo? Como se nós estivéssemos sentados comendo, não tem um baião de 2? Tem o baião de 1000 aqui, ó. Nós estamos comendo aqui o baião de 1000 aqui e saboreando. Não tem peixe aqui, viu, irmãos? Não tem peixe nem ostra. Aqui é só carne da boa, beleza? Romanos capítulo 13, verso 11. Tudo isso só para introduzir, só o Senhor Jesus. Vamos lá. Que nós vamos falar, eu quero que você, ao ler, eu vou ler de uma vez e depois nós vamos comendo textinho por textinho. Beleza? Preparado? Preparado? Não. Senhor, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Há tanta riqueza. Livra-nos de toda distração. Livra-nos, Senhor, de todo paradigma, tudo aquilo que ocorreu no nosso passado, que possa travar o nosso entendimento. Espírito Santo, libera os nossos neurônios. Libera a nossa capacidade de entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que a gente te conheça mais e mais e mais. Amém? Ainda mais uma coisinha ainda, a título de introdução. Nós precisamos entender que o tempo, ele é dividido em três momentos. A gente aprende isso no nosso português. Tem o nosso passado. Quando a gente olha e vai ler as Escrituras, eu preciso olhar e falar, isso aqui está falando do passado meu, ou da história, do meu presente e do meu futuro. Aí entra a parousia, daquilo que vai acontecer, beleza? Então todas as vezes que eu vou ler as Escrituras, eu preciso me atentar. Isso daqui está falando de coisas importantes que ocorreram no meu passado, que precisam ser tratadas. Isso daqui está apontando coisas que são presentes. Talvez eu vou tratar a respeito disso pós-carnaval, a respeito de muitas coisas que ainda estão presentes na nossa vida e não podem estar mais. Beleza? Então, presente, passado e futuro. Vamos lá. Romanos capítulo 13, verso 11. Façam isto
compreendendo o tempo. Deixa eu me segurar aqui, eu vou ler de uma vez, aí a gente volta. Vamos lá. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Verso 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Verso 13, comportemo-nos com decência, como aquele que age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Verso 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Encerrou o YouTube, ponto. Agora, nós vamos comer as escrituras, beleza? Voltando para o texto. Façam isso, eu preciso agir. Ele está exigindo de mim, não é ele. Ele está exigindo que eu e você façamos algo importante. Repita comigo, tudo que foi escrito para que eu conheça o meu Pai. Não é só para resolver as presepadas da minha vida. Deus quer que eu o conheça, porque a nação, o povo poderoso é aquele que conhece o seu Deus. Está empurrando o seu irmão, falei, conheça a Deus, mano. Conheça a Deus. Beleza? Façam isto. O que ele quer? Compreendendo o tempo em que vivemos. Irmãos, nós precisamos compreender o que está acontecendo na nossa vida, na nossa cidade e na nossa nação. E primeiro ponto é que nós precisamos discernir. A Bíblia fala que os filhos de Issacar, eles eram aptos em discernir tempo. Tem gente, irmãos, que não está entendendo o que é que está acontecendo na sua vida, não está discernindo qual é a fase do seu casamento, da sua vida. Ele está vivendo, deixa a vida me levar, vida leva eu, está vivendo, mas sem parar. Por que está acontecendo tudo isso? Por que não está acontecendo? Eu não posso só ir vivendo, Simone, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu preciso parar, Aninha, e entender o tempo presente que eu estou vivendo. E lembrem-se que o nosso presente é resultado de muita coisa que nós fizemos no nosso passado. Eu sou hoje resultado de muita coisa que eu fiz ou que deixei de fazer. Porque o amanhã demora, mas ele chega. A fatura é maravilhoso. Pega o cartãozinho de crédito e vai, filho, vai gastando. Até que ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, irmãs, quando chega a fatura, lembra, irmãos? A fatura do cartão de crédito tem tudo a ver com a nossa salvação, irmãos. Quem está curtindo a vida doidado, mas quando vem a fatura e a gente fica diante do trono branco, irmãos, haja trono. É verdade ou não é? Cuidado com a vinda da fatura do cartão de crédito. Então está aqui, primeiro Paulo está chamando a atenção que eu e você precisamos atentar com muito cuidado com o tempo em que a nossa casa, em que nós estamos vivendo, e principalmente o relógio de Deus. O que é que Deus está fazendo na terra? O que é que Deus está fazendo na sua igreja? Deixe de ter uma visão miserável de mundo. Nós precisamos entender o que é que Deus está construindo em prol da sua igreja e da sua história. Aqui, o tempo em que vivemos
Chegou a hora de quê, irmãos? Olha o texto, irmãos. Verso 11 aí, parte B agora, ainda nem está na A ainda. Chegou a hora de quê? De despertar do sono. Por que Deus está dizendo isso, pastor Joaquim? Porque tem um monte de gente dormindo. Pastor, não estou dormindo não. É mesmo? Será que eu e você não estamos dormindo? E a sonolência, André, é um negócio perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu me lembro de uma vez o pastor Fábio contar para mim que ele estava vindo da estrada e ele dormiu no volante. Continuou dirigindo e de vez em quando para cá, para lá, até que um policial parou do lado dele e buzinou. Aí ele olhou e o policial gritou: acorda, mano! Eita! Mas se Deus não tivesse usado aquele policial, ele teria, talvez, morrido. Cadê o Ayrton? O Ayrton está aí? O Ayrton é um outro. Ali o Ayrton, que uma vez capotou, né, Ayrton? Aqui na Mateu Bay. Saía de madrugada para trabalhar, a empresa dele era lá em Mairiporã, e a sonolência estava tão grande, que de repente, quando ele viu, quer dizer, ele nem viu, né? Porque estava lá, deitado eternamente, e foi. Quando ele viu, o resgate estava tirando ele de dentro do carro, por causa da sonolência. Vou espremer um pouquinho mais. A sonolência é um negócio perigosíssimo. Saul dormiu, irmãos. E o sono dele estava tão grande, Reginaldo, tão grande, que ele não percebeu que Davi entrou lá, cortou um pedaço do vestido dele e saiu. Tal era a sonolência de Saul. Isso ocorreu uma vez? Não, 2 vezes. Por que isso está escrito, irmãos? Deus estava falando com Samuel. E o que aconteceu com Eli? Estava com um sono tão pesado, Marcelo, tão pesado, que não conseguia, Maurício, ouvir a voz de Deus. Vamos espremer mais um pouquinho? Poderia falar de Dalila e Sansão. Dalila venceu, uma mulher venceu o homem mais forte da terra enquanto ele dormia. As 10 virgens, a gente guarda muito a questão de 5 tolas e imprudentes e as outras 5 prudentes. Mas não é só isso, Aguinaldo, que Deus queria ensinar para mim e para você. As 10 dormiram. E a gente precisa tomar cuidado, Claudemir, porque o sono, a sonolência, vai bater na porta de todo mundo. Só que se nós não tomarmos cuidado, Adriano, a sonolência pode matar eu, minha casa e minha família e outros que não tem nada a ver, mas porque estão próximos de mim, vão entrar no pacote e se dar mal. Repita com o seu irmão: nunca durma. É fácil não dormir, irmãos? Não é não. Não é. E principalmente, senta aqui, ô Denis, senta aqui ao do lado da minha esposa, aqui pode, eu libero você. Libera aqui, meu irmão, aqui, sentar. Você eu autorizo, se fosse outro, não. Entendeu? Vamos lá. Ó, olha para mim aqui. Que quando a gente viaja, alguns de nós, até uma vez teve recentemente um negocinho lá que, lá na minha casa, alguém falou que ia fazer uma viagem. Aí meu irmão, que é todo ligado nesse negócio de medicamento, eu vou dar um negocinho para você, que você pode viajar 12 horas que você vai manter acordado. Eu falei: Senhor da glória. Mas o que é isso? Alguns de nós, para que a gente, quando a viagem é longa, a gente precisa o quê? Ter descansado bastante, boa alimentação, banana. Fui viajar uma vez para Olímpia com meu pai,
Meu pai, irmãos, eu não sabia porque que meu pai havia pego uns 2 litros de água. Eu falei, nossa pai, vai ter tanta sede assim. E ele deu uma risadinha. Aí, irmãos, a cada meia hora ele pegava um copo e jogava na minha cara. Eu falei, que isso? Que isso? Eu falei, não é para você não ter sono. Mas eu não estou com sono. Prudência é sempre bom, filhão. Prudência é sempre bom. Aí dava mais meia hora de novo. Falei, pai, assim não dá. Assim não dá. Estou cuidando do meu filho. Mas o que ele estava fazendo? Eu e você precisamos tomar cuidado com algo chamado sonolência. Lembram de Davi, irmãos? A Bíblia diz em 2 Samuel, que Davi, no tempo da guerra, o que ele fez? Ele, para se poupar, já tinha lutado muito. Ele mandou os outros para a guerra, e a Bíblia diz que se levantou do leito do seu quarto. O que ele estava fazendo no leito, irmãos? Dormindo. Na hora que o povo estava ralando, lutando na guerra, Davi estava dormindo. E quando eu e você estamos dormindo, nós nos tornamos presas fáceis. E na medicina, eu acho que eu coloquei aí, a definição, e a gente vai pegar uma carona aqui na medicina, a linguagem de médicos a respeito de torpor. Quando eu vi a definição a respeito de torpor, o que significa isso para os médicos? Eu falei assim, nossa, isso tem tudo a ver com a gente, cristãos. Eu estava estudando questões teológicas e eu vi que um monte de estudantes e que acadêmicos utilizam essa expressão. Tem aí, acha para mim a definição de torpor. O que é o torpor espiritual? Vamos deixar de lado o lado clínico, médico, e nós vamos olhar para uma questão espiritual da definição de torpor, que fala, que aponta para este estado de sonolência. E voltando aqui enquanto eles acham a definição, olhe para mim. Eu não sei quantos aqui já foram para Ubatuba e desceram a famosa Serra de Taubaté. Alguém já foi louco, igual eu, de pegar a Serra de Taubaté? Quem tem sono naquela serra? Ninguém. Ninguém tem sono. Por que ninguém tem sono? Porque, irmão, é loucura aquilo ali. A serra tem uns cotovelos que você fala assim, como que eu vou virar o carro? Não precisa nem ter placa de velocidade, porque é impossível você correr ali, por causa das curvas que são assim, praticamente 180 graus de curva. Agora, além do lugar ser perigoso, eu já peguei várias vezes com chuva e neblina. Aí, meu irmão, eu só sabia, teve uma vez que nós precisamos baixar o vidro, olhar para o Waze, que mostrava para que lado ia virar o carro. Olha que coisa louca. Quem já dirigiu nessa serrinha, sabe do que eu estou falando e sabe que eu não estou exagerando. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, é que naquela serra, ela é tão perigosa, que exige tanto a nossa atenção, Cleison, tanto que ninguém dorme. Agora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes a estrada, lembra daquela música? Nessa longa estrada da vida. Foi o Reginaldo que me ensinou essa música, quando eu era pititico. Nessa longa estrada da vida. Às vezes a nossa estrada, e quem já foi para Olímpia, Termas dos Laranjais, o lugar é bom, não é caro lá, mas é bom. O que ocorre? A Washington Luiz é um perigo, porque não tem perigo. Quem já pegou aqui o Washington Luiz? Vamos dizer, irmão, aqui. Ela é tão sem perigo, que ela se transforma em uma estrada perigosíssima para quem está dirigindo. Por quê?
porque não tem buraco, não tem curva. E se você está de Waze, você também vai descobrir que nem radar tem. Então, meu irmão, pode vir quente que você vai fervendo. Porque você começa, não tem curva, e uma estrada que parece que não vai acabar nunca. E o que ocorre com a gente? A gente perde a sensibilidade. Achou a definição de torpor no PowerPoint? Achou? Então o que ocorre? Pode já colocar aí. O que ocorre? A gente, Rondinelli, numa reta só, a gente, e ainda principalmente acompanhado, não sei como é a sua esposa, mas a minha esposa e os meus filhos são maravilhosos para a viagem. Eu nem virei a esquina da minha casa, já está... Nós fomos viajar agora para a Olímpia no início de janeiro. A cada meia hora ela acordava e dizia assim: você está com sono, amor? Eu falei: tô, eu também. Me ajudou o que, Iracema? Nada! Aí mais meia hora depois, às vezes eu cutucava ela: amor, eu estou morrendo de sono. Eu também. Como eu e você precisamos, irmãos, e eu falo isso com amor, com preocupação. Você está dormindo na estrada da sua vida? Porque às vezes, irmãos, a estrada da nossa vida está tão boa, a gente tem recurso, a gente viaja, as coisas estão tão funcionando direitinho, Rafael, que sabe o que ocorre? A gente nem percebe que está dormindo. Você já teve sonho? Você já sonhou acordado? Mas você não estava acordado, você estava dormindo, você sonhou. Eu já cheguei a contar, irmãos, na escola, algo que eu tinha feito, e depois eu descobri que eu nunca tinha feito aquilo, era sonho. Mas eu contei para todo mundo e para desmentir. Eu era garoto, falei: deixa eles, vai, deixa eles. Mas depois que eu falei: nossa, eu nunca fui naquele lugar, foi sonho. Porque se mistura, e alguns de nós, Osmar, estão vivendo de um jeito que parece que você está acordado, mas você está dormindo. Porque você não está discernindo o tempo, o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração. E a ausência de curva, irmãos, infelizmente, às vezes nós precisamos, irmãos, de uns buracos no meio da nossa pista. Às vezes a gente precisa de umas neblinas. Às vezes a gente precisa de umas curvas perigosas. Para que a gente, eita, meu casamento, minha vida, minha salvação. Tem gente brincando com o pecado. Tem gente que está brincando com distância de Deus. Tem gente que está vivendo como se fosse Highlander, como se nunca fosse morrer. Tem gente que está vivendo como se Deus não estivesse vendo o que você está vendo. Como se Deus não estivesse lá aonde você está entrando. Sabe por quê, irmãos, que a gente não percebe? Porque nós estamos sonolentos. E olha lá, olha a definição aí que você pode olhar aqui. Definição de torpor espiritual. O espiritual é por minha conta. Sensação de indisposição, ocasionada pela redução de sensibilidade. A gente fica assim: não estou afim de ir para o culto hoje, não, célula, eu trabalhei o dia inteiro, estou tão cansado. A gente não está discernindo todo um projeto de Deus para a raça humana. Tem gente que neste momento, irmãos, está morrendo, e porque não ouviu, como crerão se não ouviram a palavra? E que estão perecendo. Existem moças que agora estão perdendo a sua virgindade. Estamos chegando no carnaval, a quantidade de gente que pode perder, que pode ter o seu primeiro contato com a maconha, com o crack, com a cocaína. E a gente às vezes está só preocupado em, para que casa eu vou, da sogra, do sogro, do tio, da tia, do pai, da mãe, aquele hotel. Nada contra isso, mas ouça que
além de também ter um tempo de lazer, que eu insisto novamente, com o episódio de Davi, o quarto é lugar para descanso, mas também quarto é lugar de guerra, irmãos. É o lugar que a gente não pode ir fisicamente, mas a nossa oração pode. Meu filho está lendo um livro, o Arthur, que se chama Toque o Mundo através da Oração. Tem lugar que talvez fisicamente você nunca possa ir, nunca possa entrar, mas a sua oração pode entrar lá e fazer toda a diferença. Então, irmãos, mas muitos de nós estamos aí, uma sensação de indisposição, não estou muito afim de ir, isso vai dar trabalho, estou cansado, sem discernimento de tempo, irmãos. Olha a sequência: redução da sensibilidade e dos movimentos corporais. Ah não, corpo está dizendo, estou tão indisposto, estou tão cansado. Paulo dizia, esmurro o meu corpo. Eu não oro de madrugada porque eu gosto, irmãos. Eu oro de madrugada porque meu dia é louco. Ou eu oro de madrugada ou durante o dia não dá mais. O telefone não para, é gente atendendo e precisa correr aqui, correr ali. E eu acordo, ai que vontade maravilhosa. Eu oro de madrugada desde a minha infância, até hoje, mas não é porque eu acordo assim, ai que gostoso, o anjo me acordou, agora eu vou orar. Não, irmãos, não é anjo que me acorda, é o despertador, que eu coloco de 5 em 5 minutos para me perturbar. E quando eu estou cansado demais, eu coloco 2, 3 espalhados na casa. Quando eu chego no terceiro, já estou querendo destruir. Aí eu já acordei. Várias vezes fiz isso, irmãos, colocando no meio do caminho, um do lado da cama. 5 minutinhos depois, um no meio do caminho do banheiro. E o terceiro do lado da pia. Se eu cheguei até a pia, irmãos, eu já estou uma pilha de nervo. Aí eu jogo água no rosto para acalmar. Calma que você vai orar. Calme-se. Mas por que eu faço isso? Porque é importante, porque é necessário. Porque eu tenho que entender que momento que vocês estão vivendo. Por alguns de vocês, enquanto você não acordar, eu tenho que ficar na torre de vigia orando por vocês. Porque como Jesus disse para Pedro, o diabo quis laçar você, quis matar você, mas eu intercedi. Pedro era aquele que achava que estava tudo bem, irmãos. Quando Jesus disse assim, vou precisar morrer, vai não, Senhor, eu morro no seu lugar, mas o Senhor não morre. Sabe aquele cara, deixa comigo que eu resolvo a parada. Mas tem parada, irmão, que não resolve correndo, se resolve de joelho orando. Vem a mãe lá dos 2 meninos, mestre, será que lá no reino o senhor pode colocar um do lado do outro? Tá bom, eu estou disposto, meus filhos estão dispostos a fazer qualquer coisa. É mesmo? Então tá bom. Aí pegou Pedro, aquele que achava que ele era o cara, pegou Tiago e João, que também queria fazer tudo do bom e do melhor, seus caras, e leva lá. Aí vamos orar, porque é na oração que a coisa se resolve. Aí o que ocorre? Jesus olha e fala assim, mas nenhuma hora pudestes vigiar. O que é vigiar, irmão? Está atento. Tem gente aqui, irmãos, que Deus tem que mandar pereba atrás de pereba. Dificuldade atrás de dificuldade, lombada, buraco. Sabe por quê? Porque não pode ficar 1 quilômetro de terra livre, que já deixa de orar, que já deixa de jejuar, que já deixa de buscar Deus. Irmãos, para que isso? Será que eu só vou buscar Deus na hora da curva? Na hora da neblina? Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós buscamos a Deus, a fornalha se transforma em santo dos santos. Pergunte para Sadraque, Mesaque e Abednego o que é que eles fizeram enquanto o fogo queimava. Eles andavam com o santo dos santos. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória! Eu e você
Precisamos discernir o nosso tempo. Sequência, falta de sensibilidade. Tem gente aqui, irmãos, que vem para o culto, mas aí, como foi o culto? Foi bom. E aí, mas o quanto que você teve da presença? Lembra de parousia? A vinda e a presença. Jesus quer vir e manifestar a presença dele. Ele disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu me manifestarei. Mas alguns de nós, Tércio, estamos tão sonolentos que a gente vem para a igreja, a gente não nota a presença, a gente não recebe, a gente não desfruta, dona Creuza, mas a gente está tão nesse estado de sonolência, que para a gente tá bom. Eu não estou falando de sentir, que nós pentecostais gostamos de sentir. Não estou falando de sentimento. Eu estou falando de convicção. Eu estou na casa do meu Pai, e meu Pai está aqui comigo. Mas a gente vê, irmãos, a gente dá parabéns pro Xande, que está com esse cara de bobão assim, porque tá avô pela primeira vez, né, Xande? Nasceu, né? Tá todo feliz, né? Ao invés de mandar a foto da criança que nasceu, ele mandou a foto da placenta. Eu falei: que é isso? Que negócio nojento é esse? É para mandar a foto da criança, ele me manda a foto da placenta. Eu falei: que é isso? Mas então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você hoje já desfrutou da presença dele que está aqui. Embora a comunidade não tenha este hábito, eu de tempo em tempo faço isso, se não às vezes direto. Quando eu era pititico, quando eu entrava aqui, e por isso que nós colocamos todas as coisas de organização, de café, de aviso, tudo está do lado de lá. Porque quando eu era pititico eu aprendi: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas nós somos tão família, irmãos, que a gente chega aqui no início do culto, aqui parece uma feira. Quem dá mais? Liquidação, 3 bananas, não, mexerica, tudo bem, alegria. Mas na hora de começar a adorar, eu preciso me lembrar: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. O que é isso? A gente está perdendo, Marcelo, o discernimento do tempo. Nós estamos assim, envolvidos com tanta coisa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e estou no meio do meu povo. Irmãos, como precisa esse discernimento entre nós, senão a gente está indo na vibe, irmãos. A gente está indo porque todo mundo está indo. A Claudete me chamou, eu fui para a igreja, eu estou lá, foi legal, foi gostoso, umas músicas bonitas, uma banda legal, um pastor que não é gordinho, ele era gordinho, está emagrecendo, é o já e o ainda, mas eu já vou ficar magrinho logo logo. Então, ei, ele está aqui. Levante sua mão direita para os céus, levante seu rosto para os céus, e com seu jeito cante: Deus está aqui. Olhe para ele, cante olhando para ele. Mantenha a mão lá em cima: Deus está em mim. Ouça aqui,
enquanto a banda vem, se você perder esta percepção, o diabo matou você. Sabe por que alguns jovens têm dificuldade para se libertar da masturbação? Porque falta para eles a consciência de que Deus está dentro deles. Sabe por que nós vemos e fazemos tanta coisa que desagrada a Deus? Porque falta-nos percepção de onde Ele está, quem Ele é e onde Ele está. Nós perdemos isso, irmãos, o discernimento do tempo. Deixa eu dizer uma coisa, olha aqui, você poderia ter nascido com outro pai e uma outra mãe, você poderia morar em um outro bairro, em uma outra cidade, em uma outra nação, você poderia ter nascido em uma outra época. Por que você está aqui? Por que você nasceu aonde você nasceu? Discernimento de tempo. O que é que ocorreu no meu passado que Deus quer usar para alavancar o meu presente e explodir no meu futuro? Mas o que ocorre, irmãos? Estamos sem discernimento de tempo. Deus sonha tanto com a gente, irmãos. Deus sonha com a nossa casa, com a nossa família. Misericórdia, correr só atrás de dinheiro. Misericórdia, correr atrás só de casa, de um corpo bonito, de uma casa bonita, de um carro bonito, de uma vida bonita. Eu e você precisamos conhecer quem Ele é. Por que a igreja primitiva tinha prazer em morrer? Olha que coisa louca, irmãos. Porque eles viam o Rei da Glória. Deus está nos preparando para a eternidade. Efésios diz: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Se você em casa ou aqui está aqui, é porque Deus quer despertar eu e você do sono espiritual. Deus vai cobrar, diz o texto, diz o profeta, os atalaias. Aonde estão os atalaias? Que se preocupam com a salvação da sua casa, da sua família, da sua cidade e da sua geração. Nós estamos vivendo, irmãos. Entrei numa boa faculdade, agora eu vou casar, agora eu tenho filho, agora eu sou avô, e agora, isto, tudo é bom e tudo é maravilhoso. Mas a essência é que um dia a parousia de Cristo chegará, Ele virá. Como crerão se não há quem pregue? Eu e você não fomos chamados para entender. Eu e você fomos chamados para sermos resposta de Deus nesta geração. Não consegue pregar lá na academia? Ore por eles. Tem coisa que a sua boca não vai poder fazer, a sua oração pode. Oração, irmãos, não é só um festival de petição. Porque tem gente, irmãos, imagina, meu filho estudou, meus 2 filhos estudaram em São José dos Campos. Imagina se toda vez que o meu telefone tocasse, fosse assim: pai, fizeram isso várias vezes, pai, preciso de um dinheiro, pai, precisa comprar isso daqui. Aí eu olho o celular: pai, precisa comprar, pai, precisa ver, pai, precisa resolver. Imagina como eu me sentiria se todas as vezes que eu olhasse para o celular e visse o nome Arthur, Davi, já viesse ao meu coração: o que é que está faltando para ele agora? E é assim que muitos de nós estamos lidando com a oração. Passamos até minutos, horas,
com uma lista de 10.500 pedidos. Somos doutores em pedilância. Nem sei se existe essa palavra. Uma mistura de pedido grande com melancia grande. Pedilância. Irmãos, agora imagina a alegria do meu coração, das vezes em que meu filho ligou, dizendo: mãe, pai, estou com saudade de vocês, vem aqui almoçar comigo. Irmãos, nós estamos entristecendo o coração do nosso pai, irmãos. E Ele é Pai, e porque Ele é Pai, Ele tem cuidado de nós. Deus tem respondido às nossas orações, além daquilo que a gente merece. Deus tem colocado em ordem tanta presepada que a gente fez. Porque Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. E Ele zela pela sua palavra. Porque se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, o que dirá de mim? Mas como Deus anela, irmãos, os filhos que pediram, mas tem aquela hora que acabou a pedilância. Senhor, como eu amo estar contigo, como eu amo estar na tua presença. Senhor, eu confesso que eu não amo a tua volta, mas coloca no meu coração este desejo de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu confesso que eu perdi a sensibilidade da tua presença. Eu não consigo, eu trabalhei o dia inteiro e nem percebi a sua presença. Eu fiquei 4 horas em uma sala de aula e eu não percebi a sua presença. Eu fiquei 2 horas em um metrô parado por causa de chuva e eu não senti o perfume da sua presença. E nós estamos vivendo, irmãos, e nós estamos indo. Indo para onde, irmão? Perdemos a sensibilidade. O nosso corpo espiritual ficou leproso. O que é a lepra? É quando você enfia a faca em alguém e ele nem percebe. Do que morre um leproso? Ele se machuca, ele não percebe que está sangrando. Ele não percebe que não tem mais perna. Ele não percebe que perdeu o braço. Ele não sente o fogo. E alguns de nós, irmãos, estamos leprosos espiritualmente. Seu problema não é a droga, seu problema não é bebida, seu problema não é falta de dinheiro, seu problema não é a doença que não saiu. O seu problema é que te falta um coração acordado para a presença de Deus. Quando Davi acordou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Mencionei o caso de Felicidade, do ano 145 da era cristã, que viu seus 7 filhos morrerem na sua frente, e depois que foi assassinado o seu último filho caçula, ela abre a boca e diz para o prefeito de Roma: meus filhos não eram dignos daquilo que você fez. Eles morreram por causa do Salvador deles. E ainda que você também me mate, assim como agora eles estão vendo o rei, eu também o verei. Mas você aguarde o juízo de Deus. E ele enfiou uma faca no seu peito. Irmãos,
Nós estamos vivendo como se nós tivéssemos tudo dormindo. Deus tem alegria em cuidar da gente, da nossa casa. Insisto novamente, a palavra de Deus nos ensina tantas coisas maravilhosas e poderosas, mas o que a palavra de Deus mais quer nos ensinar é como gastarmos tempo na presença dEle. Como nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo sobre nós. Não dá para conseguir só com a cabeça, Toninho, não dá. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Espírito Santo, irmãos, não é só para a gente cair e ficar tremendo, não. O Espírito Santo nos revela quem é Jesus. Quando a gente ora em línguas, irmãos, não é para mostrar para alguém, ou para explodir as nossas emoções. É porque nos faltam palavras naturais para dizer quem Ele é. É por isso que nós precisamos desta gasolina dos céus. Por isso que Joel disse: rasgai não as roupas, Joel 2, mas rasgai o coração, jejuai e arrependam-se, e será que depois destas coisas derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem muita gente aqui, se matando em prol de alcançar o que muita gente já alcançou, o dobro do que você sonha, e vão apodrecer no inferno. Corra atrás de algo que dura para toda a eternidade. Jesus disse: não acumuleis tesouros nesta terra, mas juntais tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Deus está querendo restaurar a lâmpada que havia se apagado. Vamos ficar todos de pé. Se possível, não se movimente. Se possível, não se movimente. Irmãos, a gente não pode sair daqui só dizendo que palavra boa, pastor, que legal. Olha, não, irmãos. Se não ocorrer algo dentro do nosso coração, se não ocorrer em nós uma fome, uma sede, a Bíblia diz: haverá um tempo em que derramarei fome e sede, não de pão e nem de água, mas da minha presença. Mas alguns de nós, irmãos, nós estamos dormindo tanto, Maurício, que a gente não sente fome. A gente perdeu a fome e estamos neste torpor aqui, que a gente perdeu a sensibilidade. A Bíblia diz que Saul não percebeu, Érica, que o espírito havia sido retirado dele. Porque a gente acha que quando o espírito é retirado, tudo vai dar errado. O diabo não é bobo. Ele vai continuar deixando você ganhar muito dinheiro, muita fama, muito seguidor, muito contrato, muita promoção. Sabe por quê? Porque para ele é interessante que você continue dormindo. Porque se você acordar, você se arrepende e muda. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós estamos batendo na tecla do ano exagerado. Mas nós estamos aí, a gente quer exagerar no trabalho, a gente quer exagerar na escola, a gente quer exagerar, mas eu quero saber o quanto que eu e você estamos exagerando com Deus. Senhor, eu quero algo que eu nunca experimentei na minha vida. Eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Eu quero te ver como eu nunca te vi. Eu quero andar como eu nunca andei contigo na minha vida. Irmãos, hoje a gente acorda, irmãos. Aquelas virgens, 5, elas tinham um depósito guardado. Deu tempo. Mas a sonolência é perigosa. A sonolência é perigosa. Pode matar você e quem está perto de você.